Você já parou para pensar de onde vem a voz que é utilizada na inteligência artificial? Acho que já, né? Universidades brasileiras, entre elas a USP, estão desenvolvendo o primeiro banco de áudios na língua portuguesa brasileira. E a gente vai conversar sobre este assunto hoje com a professora doutora Sandra Maria Aloísio, a quem já agradecemos por se disponibilizar e estar aqui com a gente ao vivo. Muito obrigada, bem-vinda, viu? Ok, Cláudia, é um prazer. A Sandra possui bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo e doutorado em Inteligência Artificial, mais especificamente Processamento de Língua Natural pela Universidade de São Paulo também. Foi docente e pesquisadora de 1988 a agosto de 2018 no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos, onde hoje atua no programa Professor Sênior. De agosto de 2020 a agosto de 2023, coordenou o grupo Tarsila, do Centro de Inteligência Artificial, o C4AI, da USP, FAPESP e IBM. Muita coisa, hein, para a gente conversar. Conosco também a Ana Carolina Rodrigues, que é graduada em Linguística pela Universidade de São Paulo e possui mestrado em Ciência da Computação e Matemática Computacional na área de aprendizado de máquina aplicado ao processamento de língua natural pelo ICMC aqui da USP de São Carlos também. E é integrante do PyLadies São Carlos, falei de bonitinho, é assim mesmo? Grupo de incentivo ao ingresso e permanência de mulheres na área de computação através da disseminação da linguagem Python. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Só mulheres hoje. Que felicidade. E teremos também uma participação remota, a professora doutora Flaviane Romani Fernandes Svartman. Bem-vinda, professora Flaviane. Obrigada por estar aqui com a gente. A professora possui graduação em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Linguística pela mesma instituição, com período de estágio de doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pós-doutorado também pela Unicamp. Atua como docente na graduação na área de Filologia e Língua Portuguesa, junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Na pós-graduação também, junto ao Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa do mesmo departamento. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e coordenadora do Grupo de Trabalho de Fonética e Fonologia da Ampoli. Suas investigações concernem ao estudo da fonologia e da fonética da língua portuguesa, com especial interesse na prosódia, na interface sintaxe-fonologia, na comparação entre variedades africanas, brasileiras e europeias do português, que você sabe, é falado em outros países, e no processamento de linguagem natural. Muito obrigada, então, por todas estarem aqui hoje, duas presenciais, uma remota. E para começar, quem que poderia definir aqui, em linhas gerais, o que é a inteligência artificial? Porque todo mundo já sabe um pouquinho, mas a gente sempre gosta de falar um pouco mais a respeito. Quem que vai falar Cláudia, sobre isso? Eu posso começar. Professora Sandra. Bom, o conceito de IA já está bem popularizado. Desde a década de 80, a gente tem tido ótimos filmes. Sim. Bom, quem não se lembra do Caçador de Androides, Exterminador do Futuro, verdade. Matrix. E tem um filme também interessante que é o AI, né, que é um robô menino que o filme inteiro ele busca o amor da mãe que o ativou, né? Esse AI. É um filme longo. E o filme Ex Machina, que trata do conceito de teste de Turing para avaliar um robô, né? Trata de um robô. Mas aqui no ICMC nós usamos o filme mais antigo ainda, né? É um filme de 68 do Stanley Kubrick, que ele é o 2001, uma Odisseia no Espaço. É um clássico, né? Ele que abriu todo esse conceito, né, da ficção, né, de IA. E nós, nas aulas, nós trazemos uma cena bem clássica desse filme, que ele é ambientado numa nave em que uma IA
né? Ela chama HAL 9000. Ela é onipresente na nave e ela conduz todas as tarefas da nave e conversa com os 2 astronautas. Né? Então, nós usamos uma cena em que os astronautas não querem que a IA entenda o que ele está falando, então eles entram no módulo e para não deixar a IA falar e fecham a porta, cientes, né? Pensando que o HAL 9000 não vai escutar. E ele faz o quê? De um vidro redondo, a gente vê no filme, ele lê o lábio. Né? Ele faz leitura labial. Então a gente pergunta para os alunos, nós já chegamos lá? Né? O que está no filme já está na realidade. E há muito tempo, hein? E muito Quem tempo, diria, né? realmente, tempo, 68. Chegaria, né? Nesse momento tão adiantados. E na verdade, né, quando a gente pensa em IA, a gente tem 2 ramos. Né? É assim, se a gente conseguir entender. IA grande e tem ramo da IA restrita ou IA dirigida a tarefas, grandes tarefas, que são bem definidas e que elas próprias são áreas de pesquisa, e a IA geral, que tenta imitar o que um ser humano faz e faz melhor, né? Então, mesmo o ChatGPT, que a gente falou tanto dele, né? E ele até passa no Enem, ele não é o que a gente chama de IA geral. Né? Então, ele é uma IA restrita que faz várias tarefas, inclusive passar no Enem. Eu gostaria de trazer aqui, então, conceito para realmente definir o que é IA, que a gente usa nos livros. É um livro bastante clássico, é Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, está na 4ª edição de 2020. Os autores são Russell e Norvig. E nesse livro, ele lembra que IA, então, é uma área de pesquisa da grande área de computação, ciências da computação, que tem interfaces com muitas outras, estatística, psicologia, linguística, né, para dar origem ao processamento de língua natural, e que trata de tarefas que geralmente os humanos se saem melhor. Quem são? Então eu vou ler aqui para não esquecer de nenhuma delas. As tarefas que são bem definidas são processamento de linguagem natural para comunicar com sucesso numa linguagem humana. Quem não gosta, né, de falar mesmo no WhatsApp, a gente usa uma gravação. Representar o conhecimento. A gente precisa organizar e representar para aprender mais, né, inclusive, tudo que a gente sabe. Raciocínio automatizado para responder perguntas e tirar novas conclusões. Aprendizado de máquina, porque a gente tem que, por exemplo, um sistema robótico, ele tem que enfrentar situações novas, né? Então, ele tem que extrapolar o que ele aprendeu. Visão computacional e reconhecimento de fala para perceber o mundo, que é como o ser humano percebe, né? Vê e reconhece a fala. E a robótica para manipular objetos, para andar, para ir onde for. Então, fechando, essas áreas que são sub-áreas da grande área de IA, se unidas, poderiam gerar a IA geral, né, que replica o conhecimento, né, do que a gente faz tão bem. Falando nisso, quando e por que vocês, né, o grupo, começaram a pensar em desenvolver um banco de áudio em português brasileiro? Quem que responde? Vocês escolhem, viu? Fiquem à vontade. Inclusive a professora Flaviane, que está lá com a gente, virtual, pode Eu acho também. que eu vou pegar também. Depois eu passo para você, Flaviane. Tudo bem, ela fica aí com a gente. Bom, você já disse, né, Cláudia, no começo, que nosso grupo, dentro do C4AI, ele é chamado Tarsila. Ele é um dos grupos de processamento de línguas naturais. E ele começou em agosto de 2020. E antes, então, dele iniciar, nós fizemos uma busca, uma varredura na literatura para ver como estavam os recursos de fala para o português. Isso foi do início de 2000 até o meio de 2000. E nós encontramos uma carência muito grande, né? E veja só, existem 2 sistemas que são clássicos de processamento de fala, que é um reconhecedor automático da fala e que, por exemplo, ele gera legendas, as atas, né? Então, ele reconhece um reconhecedor automático e transcreve. E o sintetizador,
sintetiza a fala, por exemplo, num cenário de que uma pessoa teve um trauma, perdeu a voz, então ela pode se comunicar ainda com a voz dela, né, com os textos, mas falando. Pelo menos ela resgata um pouco do que ela é. E, por exemplo, ter Batman no GPS também é fantástico, né? É uma forma de sintetizar corriqueira, né? Que hoje tornou corriqueira. Então, essa carência nos motivou a formar o grupo Tarsila e tentar mudar esse cenário, né? Depois eu vou contar mais um pouquinho o que é esse grande corpus, né? Que ele é bastante grande, mas o que a gente queria é não ficar tão distante da língua inglesa, que é a língua que tem mais recursos de fala, porque hoje a IA se faz com grandes volumes de dados. Os modelos exigem grandes quantidades de dados. Imagina. E com pouco, né? Veja só, a gente tinha 60 horas, né, juntando todos os pedacinhos para fazer reconhecedor automático de fala, públicos, né, dados públicos. E 10 horas só para fazer síntese. Então, dada a carência. Vamos fazer um contraste, então. Hoje, a empresa OpenAI, acho que todo mundo conhece, porque a gente fala do ChatGPT, ela construiu um reconhecedor automático de fala, o Whisper, com 680 mil horas. Uau. Então, a discrepância é muito grande. Então, a gente queria e quer e vai conseguir trazer um pouco mais de dados do português, da fala espontânea. Depois eu vou falar da importância de ser espontânea para o português e acabar com essa carência que a gente tem. E só fechando aqui, no grupo, a área de processamento de língua natural ela é tão importante que a gente tem 3 projetos. Então, tem o Tarsila, que trata da fala, tem o Carolina, que trata de textos escritos, e tem também o Poetisa, que trata das ferramentas. Só belos nomes. É só. A gente quis realmente valorizar as mulheres, né, Ana? Muito bom. Eu gostei. Esse é o primeiro banco de dados em português brasileiro, batizado de Cora. Isso. Porque esse nome, então, e o que ele significa para a gente se situar, por favor? Eu acabo aqui. Eu juro que depois eu deixo vocês falarem, tá? Bom, Cora, vamos pegar Cora. Tá. Bom, Cora, a primeira coisa que nos lembra, né? A mim lembra Cora Coralina. Foi né? O que aconteceu comigo também. Né? A querida Cora Coralina. Mas o Cora, nossa, tem mais um A. Porque é o corpus, dobrado, né? O corpus de áudios, o primeiro A, anotados. Né? Então, essa sigla é corpus de áudios anotados. E o que ele é, então? Ele é um guarda-chuva. Né? Na verdade, é um grande repositório de corpos. Tem 5, né? São 5 projetos. Alguns já foram finalizados e divulgados, né? E são eles. Eu vou querer falar, né? Porque assim eu divulgo o nosso trabalho. Claro. E a ideia, Cláudia, é a gente chegar a 1000 horas. Né? Então, unindo esses 5, a gente consegue chegar a 1000 horas e disponibilizar publicamente para o treinamento, para a academia, treinar esses modelos, né, de reconhecimento, síntese e outros. E uma característica interessante é que os dados que estão lá foram validados, foram revisados. Então, não é dado cru, é um dado trabalhado. Por isso que tem um anotado. Anotado que significa que alguém viu, checou e avaliou que aqueles dados são bons para a tarefa a que eles se destinam, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem. Bom, então eu vou listar os 5 corpos, né, para a gente divulgar nosso trabalho também. Entender também. A gente começou com Cora, todos eles têm um prefixo Cora na frente, né? O Cora ASR, que vem, né, da sigla em inglês, Reconhecimento Automático de Fala em Inglês. Ele tem 290 horas. E ele foi criado, como a gente queria levantar logo esse corpus, a gente pegou tudo que tinha na literatura, eram datasets, a gente chama de datasets ou corpus, pode ser o mesmo significado, que tinha na literatura, mas para outras tarefas, né? Para estudo na sociolinguística, estudo linguístico. Então, a gente adaptou os dados para outra tarefa, que é treinar sistemas de fala. Né? Então, a gente trouxe no Cora SR os projetos Seoral Brasil, o ALIP SP 2010 e o NURC Recife. E também trouxe um pouquinho do
Talks, né? O TED Talks, ele, em português, ele traz uma fala preparada, né? E são assuntos muito interessantes. E a gente trouxe um pouquinho. Isso deu 290 horas. E assim, a função, o propósito é treinar sistemas de reconhecimento de fala. Depois, a gente tem, já preparado também, já pronto, o CORA, o SER, que é Speech Emotion Recognition, que ele tem a anotação da emoção na fala. Então, se tem uma fala com riso, uma fala com choro, suspiro. Então, tem uma série de rótulos que a gente anota para ser usado depois para detectar a emoção quando alguém fala. Porque isso pode ajudar em terapias, por exemplo, né? E em vários momentos, detectar emoções pode ajudar, né? Em cenários variados. Bom, esse é o segundo. Esse já está pronto. O CORA MUP, Museu da Pessoa, o Museu da Pessoa é maravilhoso, ele resgata, né, ele armazena histórias de vidas do Brasil inteiro. Ele é um museu virtual, né? Ele tem uma sede física em São Paulo, mas ele é virtual. E ele trabalha com histórias de vida. Então, nós conseguimos, num projeto desenvolvido com eles, 300 horas. Então, 290 mais 300, estou somando para chegar nos 1000. E o Museu da Pessoa, por ele ser atual, ele gravado em estúdio, uma boa gravação, a gente pensa, né, para treinar sintetizadores de fala com sotaque, porque o que é mais legal de uma pessoa do Nordeste, ouvir sua voz... É característica, né? É preservar, um carioca ouvir, um paulistano ouvir. Então, a gente quer desenvolver sintetizadores com sotaque e também detectar emoções. E daí a gente tem o CORA Certas Palavras, o programa Certas Palavras, um programa de rádio da década de 80, que a gente conseguiu da Unicamp. Ele é menorzinho, ele tem mais ou menos 70 horas e os jornalistas são o Claudinei Ferreira e o Jorge Vasconcelos. E na vinheta, é muito interessante, que eu ouvi vários, né? Ele fala, um programa de livros e ideias, né? Então, é ótimo, nós temos também isso para treinar sintetizadores de fala, porque tem muitos locutores, né? Ele tem muitas entrevistas, como aqui. A gente poderia ter um aqui. E hoje, o último, é o que a gente vai falar mais, né? É o CORA NURC São Paulo. Né? A professora Flaviane vai falar depois, ele é da década de 70. Então, com isso, se a gente lembrar, tem 70 até 2023. Uma varredura de 50 anos. Bastante. Né? Para a gente estudar a variação que houve na fala desde 70 até 2023. E ele é grande, ele tem 330 horas. Então, o objetivo aqui é treinar segmentador prosódico. A Flaviane com certeza vai falar que é a área de pesquisa dela. E reconhecedor automático de fala, certo? Então, o objetivo é chegar, né, nas 1000 horas gravadas. Muita voz, né? Professora Flaviane, precisa complementar alguma coisa nesse momento? Por enquanto não, mas é mais sobre como foi essa coleta de dados, né? Como foi compor esse corpus, né? Eu ia perguntar mesmo, porque essa busca de vozes deve ter sido árdua, né? Sim. Então, Cláudia, esse foi um dos grandes desafios do nosso projeto, né? Entre tantos outros. Porque uma das coisas que a gente precisava era uma grande quantidade de dados e para as finalidades computacionais. Então, no início, a gente se valeu de conjunto de dados de projetos acadêmicos, né, como os que a Sandra já disse, e eu vou focar minha fala aqui no projeto NURC, tá? Inclusive, a gente se vale de uma licença acadêmica para o uso desses dados. O projeto NURC foi um projeto muito importante na linguística brasileira, né? Ele é da década de 70, como a Sandra já colocou, e ele tinha o objetivo de estudar a língua falada das pessoas cultas de 5 capitais brasileiras. Era o Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
E ele resultou num banco substancial de horas, aproximadamente 1.570 horas. E no projeto Tarsila, a gente se vale da variedade paulistana do português, né? Então, a vertente Norte de São Paulo, esse projeto Norte de São Paulo é coordenado pela professora Marli Quadros Leite, da FEFELESH, né? A faculdade onde eu tenho, e uma particularidade, assim como outros dados do mundo, são produzidos por falantes com nível superior, nascidos e criados na capital, filhos de falantes de português, subdividido entre homens e mulheres, né? E de diferentes faixas etárias. Então, de 25 a 35 anos, 36 a 55 e de 56 anos em diante. Outra particularidade importante sobre esse corpus é que a fala foi produzida em diferentes situações discursivas. Então, são falas produzidas em sala de aula, em palestra, gerando o que a gente chama em linguística de elocução formal. Ou numa entrevista, como essa nossa aqui, ou ainda em diálogo entre os participantes. A importância dessas diferentes situações é que a fala em cada uma delas permite uma quantidade de fenômenos da oralidade diferentes. Por exemplo, uma elocução formal, né, como uma palestra, ela é uma fala mais cuidada. Então, a gente espera que tenha menos hesitações, menos interrupções, enquanto no diálogo, essas características são mais proeminentes. Mas isso é muito importante, né, para o linguista que se volta para a análise dos fenômenos da oralidade. É importante a fala coloquial também, né? Porque só ficar naquela formalidade, acho que também não vai contemplar tudo depois que vocês necessitam, não é? Sim. Olha, estou entendendo, gente. Tá complicado, mas a gente vai entendendo juntos aqui. Você que está aí do outro lado e a gente também aqui. E quantas pessoas ficaram envolvidas nesse projeto, catalogando, analisando as vozes? Imagino que muitas, né? Quem pode responder? Bom, professora Sandra. Até a gente fez uma imagem, né, para contar a saga, né? A saga dos 3 anos de desenvolvimento, né, do NURC. Então, a gente... Até não sei se vai aparecer uma imagem que a gente trouxe, mas a gente começa, então, em dezembro de 2020. Pode pôr aonde de novo, por favor, Júlia. Isso. A gente começa, então, em dezembro de 2020, certo, né? E termina agora, né, em dezembro de 2023. Certo. Então, tudo começou com a busca no SEDAI da Unicamp, que eles já tinham os dados, eram em fitas, né, na década de 70 eram gravados em fita, eles já tinham digitalizado, então eles nos cederam, né? Cederam para o Tarsila os dados digitalizados. Isso economizou muito, né? A gente não teve que digitalizar dados de fita, né? E também fizeram um tratamento para tratar ruído, tudo, né? Então a gente começa com os dados em dezembro, com esses dados. Em fevereiro de 2021, a gente montou a equipe que iria trabalhar. Então, já tinha um protocolo que a gente se aproveitou. A academia é assim, né? A gente sempre recupera o que foi feito e avança mais, né? Avança um pouco mais a ciência. Então, a gente se aproveitou do protocolo do NURC Digital, do NURC Recife e evoluímos esse protocolo acrescentando muitas ferramentas da atualidade que processam fala para diminuir o tempo que a gente tinha para fazer. O NURC Recife, que é um irmão do NURC São Paulo, ele foi feito em 7 anos, né? Com uma equipe mais ou menos igual à nossa. E a gente fez em 3 anos. Então, em fevereiro de 2021, a gente começa treinando uma equipe de 6 bolsistas para entender o que era a segmentação prosódica. Daí eu peço mais para frente para a Flaviana explicar o que é esse processo. Então, os bolsistas tiveram que ser treinados
E também a gente fez uma frente para estudar os sistemas automáticos que alinham, porque não adianta nada você ter de um lado o áudio, do outro a transcrição. A gente precisa alinhar. Então a gente precisa saber o trecho, né, onde começa o início e fim, ligado na sua transcrição. É isso que é o dado que vai ser usado para aprender, né? O que a gente diz é anotado porque ele é esse par. Então também a gente foi em busca dos melhores alinhadores forçados que tratavam do português brasileiro. Avaliamos vários, né, para usar no nosso projeto. Já no segundo semestre de 2022, a gente cuidou de uma grande parte do NURC, que é um corpus de áudio que não tinha transcrição. Então, a Flaviane vai contar também como era composto, né, que tem uma parte que a gente ganhou com o áudio e a sua transcrição, que eram poucas horas, só 47 horas. E o resto, 280, né, inquéritos, a maioria do resto, porque é 330 horas, só tinha o áudio. Então, a gente precisava de uma ferramenta que automatizasse isso, fizesse o reconhecimento, né, a transcrição automática, e depois nós entramos com uma equipe que chegou até 14 bolsistas para revisar isso. Né? Porque o automático, ele é bom, ele economiza etapas, mas ele deixa marcas, né? Tudo que é automático vai ter falhas. E tem pérolas, a gente colheu, vai ter um arquivo de pérolas para a gente contar. E nesse momento a gente avaliou vários, e aí a gente escolheu, eu comentei antes do Whisper, né? A gente escolheu um reconhecedor, ele chama, na verdade, o Whisper X, porque ele também diariza. Diariza é separar os locutores, né? Então, isso facilitou muito o nosso trabalho. E como ele foi treinado com 680 mil horas, ele realmente é muito bom, né? Então, os bolsistas, que são no máximo, a gente teve 14, eles tiveram um input, né? Um começo para validar muito bom. Né? Muito bom. E isso foi o quê? Aconteceu a validação de julho até dezembro. A gente estava validando esse grande conjunto de dados do NURC que não tinha a transcrição já feita anteriormente. Né? E por fim, então, vem a parte da Ana, que daqui a pouco ela vai explicar o que fazer com todo esse volume. Né? A gente decidiu que seria muito bom ter um portal de acesso que contasse a história, que contasse as ferramentas, todo o processo. E durante 4 meses, então, a gente conseguiu fazer o portal, né, de agosto até o dezembro, e disponibilizamos agora no dezembro o portal, e depois você conta um pouquinho para a gente o que tem nesse portal. Então foi essa a grande saga, né, dos 3 anos, porque... trabalho diário, né, porque são muitas equipes, mas foi um prazer disponibilizar publicamente. Dá pra perceber pela sua imagem, né, pela felicidade que você tem de falar sobre isso. Eu sou apaixonada, não tem jeito, eu não tenho jeito, sou aposentada e apaixonada pelo que faço. Não, mas muito é maravilhoso, né? É muito sempre bom tem mesmo. aquela vontade de mais alguma coisa, né? Está fazendo, olha lá. A gente falou das vozes, né? Que as vozes já existiam ou teria um processo? A gente já falou sobre isso? Isso já, okay. já então, falamos. Já está tudo respondido. E como que este banco de áudio, então, pode ser utilizado? Quais seriam as aplicabilidades? Isso também falei um pouquinho quando eu falei de cada corpus. Tá bom, então a gente já falou sobre isso. Ah, tá. O banco de áudios brasileiro se diferencia dos bancos de áudio de outros países. Eu acho que a Flavinha gostaria de falar, certo, Flaviane? Eu acho que isso é importante, porque a língua brasileira tem 1000 definições para uma palavra, às vezes. Não, eu estou aumentando, mas com certeza é bem diferente, né, professora? Sim, com certeza, né? A primeira grande diferença, né, em relação ao nosso conjunto de dados dos outros de outros países, primeira coisa, que é o primeiro preparado e segmentado prosodicamente para finalidades computacionais e com base no português. A gente conhece um outro corpus da mesma maneira, tratado para finalidades computacionais e segmentado prosodicamente, seria o corpus do inglês, que é o Santa Bárbara. O Santa Bárbara ele tem 28 horas
de corpus segmentado e processado para finalidades computacionais, e o nosso agora é composto por 43 horas. Então, essa é a primeira diferença. A gente está vendo na tela ali um exemplo de prosódica, né? Isso, segmentação. É, a segmentação prosódica. Já vou falar sobre isso. A gente olha para isso e fala assim, então, sabe que já é gravação, né? Mas eu sou locutora, então eu sei. E por quê, né? Qual é a importância dessa segmentação prosódica, né? Por que a gente trabalhou com isso no nosso projeto? Porque há uma necessidade do processamento do conteúdo em etapas. Na escrita, a gente tem as marcas por pontuação. Agora, na fala, onde que a gente vai decidir onde cortar? Porque a fala é contínua e concatenada, né? Uma pista seria início e fim de ideia, que na linguística a gente chama, por exemplo, de início de tópico discursivo, né? A gente vai começar a tratar de um tema. Só que como a gente decide onde começa e onde termina esse tema, né? Na fala. Então, algumas pistas, né? Se puder até voltar a imagem aí para mim. O senhor já colocou aí. Isso, ótimo. Né? Então, por exemplo, quando a gente termina uma ideia ou termina um enunciado, no geral a gente tem uma pausa, que é a gente deixa de produzir som, então a gente tem trechos de silêncio. Aí não dá para ver muito porque a gravação era ruidosa, que era a gravação do NUR, né? Mas a pausa é uma grande pista. Outra pista prosódica importante também é a melodia da nossa fala. Quando a gente termina um enunciado, numa afirmação, por exemplo, a gente tem uma descida na nossa melodia. Por outro lado, quando a gente faz uma pergunta, a gente pode ter uma subida na melodia. Isso é outra pista prosódica. Aumento da duração dos segmentos também é outra pista prosódica importante. E a própria velocidade de fala também, né? Mas por que ainda seria muito importante essa segmentação? Além do processamento, né, das ferramentas computacionais, também essa segmentação seria um input para a predição das pontuações automáticas, por exemplo, a identificação de pista de final de enunciado poderia estar relacionada a um ponto final ou a um ponto de interrogação, e ainda esse corpus tudo processado e todo segmentado, ele é um corpus de referência, né, para o treinamento desses sistemas automáticos de reconhecimento de fala, ainda mais não controlada, e inclusive para detecção de sotaques. Olha, eu estou aqui prestando bastante atenção, porque eu trabalho com voz, né, também, Sim. Então, e imagino quem está assistindo a gente agora fala assim, puxa, não é simples, né, eu vou ouvir uma inteligência artificial falando, mas imagino que vem por trás, até chegar a você ouvir, é isso que a gente está conversando aqui hoje, não é, professora? Sim. E Ana? Porque, na verdade, a gente fica... Não veio do nada, né? Como que aconteceu tudo isso? É muito trabalho, né? Cláudia. Pode falar. Eu chamo a atenção, né, para a importância da interdisciplinaridade do nosso projeto. Sem dúvida. Porque o linguista que vai entender da linguagem, né? O cientista da computação, o engenheiro da computação, para lidar com as ferramentas computacionais. Então, esse projeto só vai dar certo se você tem uma boa comunicação dessas diferentes áreas. É aí que a gente tem bons resultados. Parabéns, porque isso é super necessário, né? E, claro, todo mundo trabalhando junto vai chegar num lugar melhor do que sozinho, não é mesmo? No dia 6 de dezembro passado, vocês estiveram no Inova USP para o lançamento do portal do NURC-SP. Então, a Ana pode explicar para a gente, por favor, de maneira mais simplificada que você conseguir, para a gente entender a abrangência desse portal, Ana, por gentileza. Eu falo aqui, se vocês me ouvem, pode falar tranquilo, assim, tá ótimo. Então, a ideia do portal, ele vem para atender diversas funções, né? Bom, primeiro, o que é o portal, né? O portal, gente, nada mais vocês podem acessar na web
E lá vocês vão encontrar desde o histórico do projeto, dados um pouco mais técnicos relacionados a toda a anotação e todo esse trabalho que foi desenvolvido pela equipe do Tarsila, né, em conjunto com... Já foi comentado aqui, né? Uma equipe na tela, inclusive agora gente. todo mundo vendo lá o portal. Essa é só a carinha dele, né? A carinha dele. Mas se quiser entrar, explorar. E, claro, isso para a gente ter pelo menos uma curadoria desses dados. E o grande ouro, acho que o grande diferencial é a divulgação e a disponibilização desses dados de forma acessível. Então, qual que era a intenção com esse portal? Uma intenção é a própria divulgação do projeto e tornar acessível, que é uma coisa que eu acho que hoje é cada vez mais comum na academia. A gente pensar não só no trabalho que está sendo feito, não adianta a gente fazer esse trabalho interno, tanta gente trabalhando, e aí fica ali escondidinho, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém tem acesso. Inclusive, entre pesquisadores também, não só para o público em geral, que é também um dos nossos objetivos, mas para os pesquisadores mesmo, de outras áreas, de outras universidades. É difícil você saber qual é a abrangência de um projeto quando você está fazendo. Você tem, claro, objetivos locais, né, a curto prazo. Que nem o próprio NUR, que quando coletou lá, né, na década de 70, na década de 80, eles tinham provavelmente os objetivos ali linguísticos. Mas será que eles imaginavam que 40, 50 anos depois, a gente está falando de inteligência artificial e utilizando... E aí vem o Tarsila para dar mais um passo, né, e trabalhar mais em cima desse material. Então, isso é muito rico, eu acho, na pesquisa. Você sempre pensar que tem ramificações que você não prevê e quando você puder tornar isso, o seu projeto público, acessível, né, você está tornando o seu projeto bem vivo, né, para frente. Então, esse é o mais claro, a divulgação, né? Além disso, o que a gente espera, né, para o futuro é que facilite o trabalho de quem quiser fazer, das profissionais de linguagem e linguistas que queiram fazer trabalhos com esse material. Então, no site você encontra tanto o áudio digitalizado, a transcrição que foi feita e revisada, que a Sandra comentou, né, por toda essa equipe que trabalhou, o alinhamento, que é essa parte, esse pedaço. Não adianta eu ter o áudio e ter a transcrição. Se eu vou trabalhar com sistemas computacionais, com algoritmos, é importante você saber que pedaço do áudio está em que pedaço da transcrição, né, para fazer esse link. Facilita bastante. E é um trabalho árduo fazer a verificação disso manualmente, pedacinho por pedacinho, né. Hoje, então tem esse lado da linguística, tem algumas ferramentas no portal para quem quiser fazer busca, porque existem, esses dados também foram anotados com metadados, que a gente chama, que é, além dos próprios dados do corpus, tem ainda dados sobre quem participou do corpus. Então, você tem faixa etária dos locutores, você tem o assunto que eles abordam em cada conversa, tem o tipo de interação, se é uma interação, isso a professora Flaviane já falou também, né, que é se é uma interação de duas pessoas, se é uma interação, uma aula. A fala, ela muda, a entonação muda, a prosódia muda, dependendo de como você está interagindo. Então, esse é um outro dado que pode ser pesquisado ali. Quem quiser fazer uma pesquisa específica, fala assim, eu quero este assunto neste ano, com esse tipo de interação. Você consegue isso através do portal, né? Então, está disponível para qualquer usuário que quiser brincar. É aberto a todos. É aberto a todos. Sob a licença de uso, né? Acadêmica, de uso, né? Não, você pode usar, reproduzir, o que você não pode acho que na licença você não pode ganhar dinheiro em cima, eu acho assim, pegar, mudar, enriquecer e não mostrar para ninguém, né? E aí eu acho que entra também numa outra coisa que esse trabalho do Tarsila, né, também impulsiona. Hoje a gente tem diversos... Você ouve falar de ChatGPT, você ouve falar de várias empresas que têm aí produtos. Essas empresas, elas precisam de dados para fazer os produtos delas. E elas investem nisso, mas é uma coisa fechada, né? Sim. E aqui a gente está falando de dados abertos que foram revisados e que também tem um trabalho ético em cima. Porque esses dados, eles foram... não são dados que foram retirados de qualquer lugar, de qualquer forma, né? Então, são dados que estão dentro, assim, de um parâmetro, olha, podem ser utilizados, porque tem autorização para isso, né? Essa é outra coisa importante. E dentro da computação, eu acho que ele tem a seguinte...
para um cientista da computação, provavelmente ele vai baixar tudo, utilizar tudo de uma outra forma. Mas no portal dá para fazer também, abaixar e mexer, se quiser. Que é o seguinte coisa. Hoje, o que está mais popular e dando certo dentro da área de inteligência artificial é o que a gente chama de algoritmos supervisionados. Então, eles aprendem por exemplo. Você dá exemplos de coisas para eles e eles te retornam. Então, eu dou um exemplo de uma entrada, eu dou um exemplo de uma saída, e ele tem lá, eu estou falando assim, bem... Através de palavras. Bem por cima, né? Isso, por exemplo, a Sandra estava comentando de desenvolvimento de transcritor, por exemplo, transcritor automático. Né? Então, eu preciso dar o áudio e eu preciso dar a transcrição para ele. Não basta eu só dar o áudio, eu tenho que ter os dois, para que tenha uma fase de treinamento em que ele vai levar essa transcrição para esse áudio ou vice-versa, né? E aí a importância da segmentação, desse trabalho de segmentação, né? Para fazer esse link. E não dá inteiro. E aí, para você fazer isso, você precisa de dados, precisa do grande volume de dados, né? E o dado se tornou aí o ouro, e aí nesse trabalho é o que o Tarsila está... né, ajudando e condensando e trabalhando em cima dos dados que nós temos para disponibilizar. Então, para entendermos melhor o que abrange o Centro para Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo, conhecido pela sigla, que ela falou em inglês tão bonitinho, mas eu vou falar em português, C4AI, temos a área de... É o 4, é o 4. Então, você vê como eles usam, né? É o 4. Para todo mundo entender. Temos a área, então, de PLN, que é processamento de linguagem natural, que inclui 3 projetos, que a professora já falou. O Tarsila, o Poetisa e o Carolina, certo? Isso. Perfeito. Aí, hoje, a gente pode focar no projeto Tarsila e explicar que, inclusive, já existe um portal também para acesso, certo? Que está na tela, que a gente vai colocar aí o endereço para você que quiser acessar. E quem que responde a respeito disso, para falar um pouquinho sobre o Tarsila? Bom, o Tarsila, como eu fui durante 3 anos a coordenadora, né? Eu passei para um colega agora, é muito dramático ser coordenadora, porque envolve muitas pessoas, né? O Tarsila então, o primeiro momento, né, nesses 3 anos, a gente se devotou para construir o Cora, né? E esse corpus que vai chegar a 1000 horas. E agora, né, o trabalho futuro é construir os sistemas de IA, né? Os sintetizadores, os transcritores, o sintetizador com sotaque, reconhecedor de fala. Então, agora a gente está se preparando, né? Então, estamos lançando o portal e se preparando para começar o treinamento dos sistemas, né? Então, uma equipe da computação vai treinar, né, sistemas, e a gente sempre treina, avalia e publica, né? Sim. Esse é o nosso modo de trabalhar. E a outra ainda vai continuar desenvolvendo, revisando, montando o corpus. Tem 2 ainda que faltam. O MUP, do Museu da Pessoa, e o Certas Palavras. Entendi. Então, ainda fazendo dados, né, construindo o banco de dados, e o outro já treinando sistemas. Falar sério, não tem fim. Não tem fim, não. E cada vez mais aparecem tarefas importantes e a gente trabalha. Vou pedir para o Hudson colocar de novo o endereço do Tarsila, que as pessoas que quiserem entrar... Tá toda a nossa história. Muito bacana lá mesmo, o site, né? Muito colorido, né? Chamativo, até diria, vale a pena você entrar. Mais algum complemento? Vamos partir para os desafios, então? Quais são os próximos desafios em relação ao banco de áudios? Cláudia, é muito agora, muita coisa. Vem o treinamento, né? Então, a gente, na universidade, a gente trabalha com alunos de iniciação, mestrado, doutorado. Então, a gente tem que ensinar, né? Ensinar e publicar também, né? Tem que fazer a pesquisa. Então, e são muitos tarefas que surgem, muitos sistemas. O bom é que a gente tem dados, né? Agora a gente tem dados e a gente vai começar o treinamento. Dá para trabalhar agora. Agora dá. Até parece que até agora elas não fizeram nada, né? Imagina. Pois é. Nossa, mas é super interessante. É difícil, é um anúncio, tema difícil, é isso que eu queria dizer. Um tema difícil para que talvez as pessoas que estejam lá falem assim, puxa, mas
Então, de onde vem essa voz artificial? A gente está começando a falar aqui, explicando, tentando, né, chegar até você que está aí do outro lado, utilizando até... E a carência, a gente tratou da carência que tinha, exato, né? Da fala espontânea, né? Complicado. Não tinha nada preparado para treinar sistemas para o português, né? Nossa língua. Realmente conversando sobre isso para fazer com que você aí do outro lado entenda o trabalho que a USP desenvolve. Não é à toa que a gente está aqui sempre fazendo algo, pensando no futuro e realizando já, né? Que é o que está acontecendo. Queria agradecer demais vocês. E a gente agradece, né? Um momento de divulgação, né? De divulgação do nosso trabalho. Uma ótima explanação. Professora Flaviane, gostaria de complementar, por favor? Não, só gostaria de agradecer muito essa oportunidade de divulgação do trabalho, Cláudia. Foi ótimo. Ah, que bom. Muito bom tê-la aqui também, professora doutora Flaviane Romani Fernandes Svartman. Também a professora doutora Sandra Maria Luísio e a Ana Carolina Rodrigues, pesquisadora IA. Todas mulheres empenhadas que a coisa aconteça, não é? Isso mesmo. Obrigada por estarem aqui, viu? Ok. Obrigada a você.